Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Você conhece médico ou médica excelente? Você conhece professora excelente? Era aquela professora, qual é a obrigação de uma professora? Ensinar no conteúdo? Não, você tinha aquela professora que te encantava. Tua professora de história ou de biologia, que dava aula na sexta-feira, no último horário, e você tinha vontade de ir assistir a aula. Aliás, quando a aula acabava, às vezes a gente ficava parado olhando, querendo que continuasse. O garçom excelente, o que é um garçom excelente? É aquela pessoa que faz mais do que a obrigação. Ah, você diz, mas ele para quê? Porque isso significa que ele sim tem capricho no que faz. O que é um garçom excelente, uma garçonete? Qual é a obrigação de um garçom? Te receber na hora que chega, indicar um local para você sentar, anotar teu pedido de bebida ou água, ou comida, depois trazer, ao final trazer a conta, o café. Mas aquele ou aquela que faz mais do que a obrigação, é essa pessoa que você quer sempre ser atendida por ela. Porque ela não apenas te mostra um lugar, ela te coloca para você ficar mais confortável, ela te orienta nas coisas, fica próximo, mas não em cima, a ponto de ser enxerida, mas fica visível para você poder chamar. E aquela pessoa que você diz, ah, mas ele está fazendo isso por causa da gorjeta. Se assim for, melhor ainda, porque tem aquele ou aquela que faz nada mais do que a obrigação e entende que é a tua obrigação a gorjeta. Ora, eu nunca me esqueço de um restaurante que um dia fomos, né? E esse restaurante, ele tinha um espaço grande e era uma comida uruguaia muito boa, apreciável. E a primeira vez que fomos colocados para sentar no único lugar possível, que era próximo à saída do banheiro. A dificuldade não era o banheiro em si, mas é porque tinha um movimento contínuo de pessoas. Mas era o único lugar que dava para sentar. A gente comeu, pediu um vinho, tomou uma cerveja. Na hora de pagar a conta, eu estranhei que a conta estava um pouco mais baixa do que eu suporia. E quando eu olhei, o garçom disse, olha, o gerente decidiu não cobrar o vinho que vocês tomaram, porque vocês ficaram sentados num lugar que não era tão bom. Será que ele deixou de ganhar R$80? Não, o que ele fez foi nos ganhar várias outras vezes que nós voltamos. Porque alguém que faz isso é capaz de ter inteligência. Claro, é mais ou menos como o restaurante que você chega, você está acompanhado de outra pessoa, você não conhece direito, cada um pede um prato. O garçom, a garçonete excelente vira para você e diz assim, olha, o prato aqui é bem servido, um dá para dois. Você olha e pensa assim, ah, esse cara não está fazendo negócio, não, você vai voltar lá. É outra lógica. Martelo, eu queria ministrar um curso online, passar o meu conhecimento por meio da internet, mas eu não sei por onde começar. Com frequência eu recebo essa pergunta e a minha resposta é, se você quer ensinar alguma coisa, precisa desenvolver, antes de mais nada, uma metodologia de ensino. Você tem conhecimento, mas precisa decodificar esse conhecimento em um método pelo qual os alunos sejam capazes de assimilar e aplicar no cotidiano deles. Nós estamos num ano em que temos eleições gerais na nossa nação, isso é importante, né, numa democracia, e eu acho que um dos programas de formação da vida mais belos que eu já vi foi trazido um dia por Jesus de Nazaré. Uma pessoa que não tinha um mandato, que não estava vinculado a algo que hoje a gente chamaria de política institucional, mas que, é claro, fazia política no sentido mais belo que os gregos trouxeram. Vocês sabem que a palavra política, né, no grego antigo equivale à palavra cidadania no latim antigo. É que uma é grego, outra é latina. Polis é comunidade de vida. Alguém que faz política participa da vida da comunidade. E os latinos, em vez de chamar de polis a comunidade de vila, chamavam de civitatem, que depois deu cidade, cidadania. Parênteses, eu acho engraçado que algumas pessoas dizem assim, eu não me meto em política, o que eu quero é fazer cidadania. Se ela estudasse um pouco mais de idiomas antigos, ela ia entender que nós estamos falando da mesma coisa, só que uma é em grego e outra em latim. A sensação que dá é que política é uma coisa feia, suja, não merecida, e cidadania é uma coisa elevada. Ela significa o mesmo, com uma diferença: o idioma de origem e o uso que nós damos no cotidiano. Mas quando Jesus de Nazaré
ele interfere na vida da comunidade. E o que eu vou dizer, tanto faz se você tem religião ou não, se essa religião ela é cristã, essa é uma decisão tua. Mas Jesus tem várias das suas reflexões que servem muito para pessoas que tenham nele crença ou não. Pessoas que não o chamam, como eu agora fiz propositadamente, de Jesus de Nazaré, que é a personagem histórica, e que dizem Jesus Cristo, por ter nisso um vínculo religioso. Ora, Jesus de Nazaré, utilizando o termo histórico, foi capaz de algumas mensagens para implantar a perspectiva de a vida devia ser melhor e será. Uma delas aparece num dos 4 evangelhos, o único que não é sinótico, né? Não é como o evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas, que é o evangelho de João, que é um evangelho um pouco mais filosófico para quem já o leu, né? Ele tem uma marca de reflexão muito embasada no que a gente chamaria, né, de filosofia e teologia mais adiante. E no evangelho de João há ali algo, repito, tanto faz se você tem religião ou não, porque isso é uma escolha tua, mas que algumas mensagens, elas são fundas, vindas de vários lugares, e uma é essa que eu vou dizer, Jesus de Nazaré. Há um registro no evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É fácil guardar para quem é da área de educação, porque é 10, 10. E no capítulo 10, versículo 10 do evangelho de João, ele escreveu algo atribuído a Jesus de Nazaré, que eu acho magnífico como proposta de convivência, de vida, portanto uma ação política, não necessariamente partidária, né? Porque isso é outra forma de fazer, é um dos modos de fazer política. E o grande, o especial, Jesus diz: quero que tenhais vida e vida em abundância. Eu acho isso genial. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida, já se tem. Basta viva ou vivo estar. Mas a frase mais marcante é: não é qualquer vida, não é mini vida, subvida, banal vida, vida de miserabilidade, de dolo, apenas exclusivamente aquilo que machuca. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Você sabe o que é abundância? Abundância não é exagero, não é desperdício. Abundância não é de modo algum o luxo descartável. Abundância é suficiência. Abundância é suficiência. Uma das coisas mais marcantes é lembrarmos que para que a vida seja melhor, e será, nós temos de ser capazes de partilha para que a vida ela tenha a marca da suficiência, suficiência de afetos, suficiência de condições materiais, suficiência de dignidade, suficiência. Digo de novo, abundância de modo algum é exagero, é descarte, é aquilo que sobra à toa. Uma vida abundante é aquela na qual não haja carência de alternativa. Se você e eu tivermos uma carência de alimento, de abrigo, de cuidado de saúde, de afeto, a abundância é exatamente quando há suficiência. E eu estou dizendo isso por uma razão, porque pessoas que têm mais idade como eu, talvez se lembrem do que eu vou dizer agora. Nosso país, nos 50 anos mais recentes, ele teve uma progressão econômica inédita no tempo anterior. Nós tivemos, nos 50 anos mais recentes, uma mudança significativa em termos de condições econômicas. Claro que estamos vivenciando um momento muito difícil, em que há, sim, uma carência forte, uma miserabilidade em várias circunstâncias, que é movida por variáveis de natureza diversa, mas que tem, sim, um momento que é complicado. Ainda assim, nós ainda guardamos o fato de sermos uma das 15 maiores economias do planeta. Mas eu quero lembrar que há meio século a gente estava começando esse tipo de escalada. Quando eu era menino em Londrina, por exemplo, a gente não tinha tanto dinheiro circulando e nem tantas condições. Mesmo eu sendo filho de bancário com professora, raramente se ia comer fora. Quando a gente ia receber presente, por exemplo, a gente recebia presente 2 vezes ao ano. No aniversário da gente e no aniversário de Jesus.
O que levou muita gente a ter um afeto imenso por Jesus. Você ganhava presente no teu aniversário. Eu que nasci no dia 5 de março, eu ganhava um presente em março e eu tinha que cuidar direitinho dele, porque outro só em dezembro. Então, se quebrasse o caminhãozinho, eu tinha que arrumar a rodinha, eu tinha que acertar. Atenção, eu não vivia uma circunstância de penúria, mas não havia tanta circulação. Quando eu era menino, pouca gente tinha carro na família. Era um tio que tinha carro. E a gente, inclusive, saía aos domingos para fazer uma coisa que era dar uma volta. Hoje a gente detesta o trânsito, mas existia uma época em que a gente entrava todo mundo dentro do carro, 8, 9 crianças. Não existia cinto de segurança. Alguns no Fusca iam lá atrás, naquela parte aberta do banco de trás, em que estranhamente se negava a lei da física, que dizia que 2 copos não ocupam o mesmo lugar. A gente não tinha tanta fartura. Quem aqui foi formado em famílias de pessoas que tiveram que trabalhar na roça, arrumar as coisas, foram para o campo, sabe o que significa? Hoje, mesmo pessoas com uma condição econômica menor são capazes de ter mais bens, menos do que precisariam, mas mais do que já se teve. Por exemplo, vários de nós, quando crianças, repito, não era uma família eu que não tivesse recursos, a gente tinha um sapato ou 2, tinha uma calça ou 2. Nesse sentido, não havia a ideia de abundância como excesso. E aí tinha uma coisa que tem a ver com o que eu estou dizendo agora, e com essa expressão magnífica de Jesus: quero que tenhais vida, e vida e abundância, para a gente fazer uma vida melhor. Faça o teu melhor, uma vida que não seja medíocre. Por exemplo, a gente quando ia comer fora, não era uma coisa óbvia comer fora. Comer fora de casa, a gente ia 1, 2 vezes no ano. E era um momento especial em que se fazia isso. Aliás, o lugar onde eu ia, em Londrina, com a família, eu tenho memória disso até hoje, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, era uma churrascaria. A primeira de Londrina, chamada, olha que nome criativo, Churrascaria Gaúcha. Ficava no comecinho da Avenida Santos Dumont, onde hoje fica o aeroporto de Londrina. Churrascaria Gaúcha. A primeira vez que eu vi espeto corrido foi em Maringá, num posto de gasolina que existe até hoje, chamado Fim da Picada. E era o fim da picada, no sentido literal do termo. A cidade acabava ali, a picada terminava ali. E a gente, quando podia ir a um lugar desse, era uma alegria. Durante o ano inteiro, onde que a gente almoçava no final de semana, para descansar um pouco, a família inteira, na casa dos outros. Ou vinham na nossa casa, mas com uma coisa maravilhosa: não dava para quem recebia bancar toda a comida, porque nós éramos 10, 12, 15 pessoas, 20, e a gente alternava as casas no final de semana, casa de tia, de parente, de amigo. E aí tinha um milagre que é especial. Como não dava para quem recebia bancar tudo, cada família levava alguma coisa. Cada um levava uma coisa. A família levava uma lasanha, outro levava um frango, outro levava um lombo, a outra família levava uma macarronada, outra uma maionese de batata. E aí servia para todo mundo. E agora vê o milagre. Cada uma levava uma coisa, e na hora de ir embora todo mundo levava mais do que tinha trazido. Cada um levava uma coisa, e na hora de ir embora todo mundo levava mais do que tinha trazido. Eu lhe dei 20 mil reais para voltar 3.300, para tirar 3.300 você tem que me voltar, é 17.700, é 16.700. E de repente não fazia sentido matemático que diz que o todo não pode ser menor que as partes, mas as partes ficaram maior que o todo. Cada um de nós levava um pouco, e quando ia embora levava mais do que tinha trazido, porque cada um de nós, cada família levava para casa uma matula, um farnel, uma marmita. Tinha um milagre aí, que é esse que Jesus propôs. Eu não quero dar aqui uma conotação religiosa ao que eu estou falando,
porque isso poderia ser desrespeitoso a quem tem no dia a dia uma prática religiosa verdadeira, mas é lembrar que o que há por trás disso é uma coisa chamada partilha. Por que é que sobrava? Porque como todo mundo tem alguma coisa, e quando a gente junta é suficiente, ainda sobra. Aliás, os cristãos contam uma coisa maravilhosa. Um milagre feito por Jesus de Nazaré, que é o de multiplicação de pães e peixes. Em alguns dos relatos, vocês se lembram, os discípulos chamam Jesus num canto e dizem, ó, tem 10 mil pessoas aí. Eles estão com fome, eles não querem ir embora. Bom, nem eu iria se eu ouvisse alguém falar sobre fraternidade, vida decente, solidariedade, não exclusão. Também ficaria eu. E aí os discípulos, segundo os relatos, disseram, ó, o povo não quer ir embora, quer comer. E aí Jesus pergunta, o que é que tem para comer? Ah, tem aí alguns pães e alguns peixes. O que eles falaram? O que nós podemos fazer? Ele disse, vocês vão, entrem, recolhem o que tem na multidão e distribuam. Diz o relato que não só todo mundo comeu, como sobrou cesto de pão e de peixe. Qual é o milagre? Jesus, vou usar o termo técnico, de modo taumatúrgico, isto é, milagreiro, foi lá, pôs a mão e fez 2 pães virarem 500. Não, o milagre é outro. É um milagre que você e eu podemos fazer também, se a gente entende esse ensinamento, que é o milagre da partilha. A partilha, a capacidade de repartir, isto é, de multiplicar. Porque quando você divide, você diminui, mas quando você multiplica, você faz crescer. Nós temos que substituir paulatinamente uma vida dividida por uma vida multiplicada. Não é fácil, não é ausência de conflito, porque nós não queremos na vida a paz dos cemitérios, onde não há paz, o que há é impossibilidade de discordância. Claro que nós não queremos uma vida na qual inexista conflito, porque isso é uma impossibilidade. O que nós queremos é uma vida na qual inexista confronto. Conflito é divergência de postura, de convicção, de percepção. Confronto é a busca de anular a outra pessoa. E se a gente achar que a vida devia ser melhor, e será, nós temos de prestar atenção em várias frases. Uma delas é essa de Jesus de Nazaré, que tem uma beleza maravilhosa dentro de uma ideia. Vou dizer de novo, quero que tenhais vida e vida em abundância. O futuro é o passado em preparação. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim. Qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Em 2042, 2052, nós seremos olhadas e olhados como homens e mulheres que fizemos o quê? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa obra? Quando em 2042, 2052, olharem o nosso tempo, imaginarão que nós somos homens e mulheres que falamos, eu faço o que eu posso. Ou fomos capazes sim de viver e dizer, eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixe de fazer o que pode ser feito. E nesse que pode ser feito, faço o meu melhor naquela condição. Evidentemente, se a gente não pode, por conta ainda de um momento de restrições, fazer com que a gente se encontre mais proximamente, como lembrou o Paulo Godoy no início, né, de tirar fotos, mas a gente pode fazer de outro modo. A hora que terminar, o Pedro virá e vai fazer, né, uma foto nossa, mais panorâmica, vamos postar no site da palestra. A gente vai fazer em 3, 4 blocos, provavelmente, né, para poder caber em todas as pessoas. É o melhor na condição que a gente tem, porque é o que equivale. Algo que todas as vezes que posso eu repito. Eu admiro imensamente, e peço licença ao Godoy para passar 3 minutos, né, das 10h15, mas eu admiro imensamente um médico nascido naquilo que hoje é a Alemanha, uma parte Áustria, um homem que é especial no campo da inteligência, da medicina, um homem estupendo, que é Albert Schweitzer. Schweitzer, aliás, foi prêmio Nobel da Paz em 1952. Schweitzer é alguém lembrado em vários lugares, com toda razão. Aliás, até os 30 anos de idade ele era professor, como eu, e aos 30 anos ele decidiu que ele queria fazer melhor a vida dele na vida, e aí ele decidiu fazer medicina.
Formou-se aos 37 anos e fez uma coisa incrível. Ele foi embora para o Gabão, na África, onde ele ficou 50 anos, meio século, colocando a vida dele a serviço das outras vidas. Aliás, quando o Albert Schweitzer faleceu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração, o órgão, está sepultado no Gabão. Porque quando ele morreu, Schweitzer, o povo do Gabão, pediu o coração dele para ser sepultado na terra deles, onde ele ficou por meio século, fazendo melhor na condição que ele tinha. E Schweitzer diz, e eu sempre que posso retomo essa ideia, ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo.